Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje é dia 27, né, de outubro, setembro. É porque eu estou vendo ali o Francisco, ali pela metade, e aí ele faz aniversário dele. Aí eu confundo. E hoje a gente vai encerrar então o mês de setembro e nós chamamos então o nosso irmão Alves para falar um pouquinho. Ele vai encerrar o capítulo 9, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos com uma leitura, né? Eu vou pegar aqui do livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes. Dê chance ao seu coração. Não maltrate o seu coração com a ira, ressentimento, a impaciência, a ganância. Ele não merece isso. Dê oportunidade a ele para que experimente emoções suaves, tranquilizadoras, elevadas. Não o massacre com as mesmas manias de sempre. Pense antes de agir, tenha paciência, creia na solução dos problemas, compreenda os outros e veja o que fazem pelos olhos deles. E assim desafogue o coração. Não se irrite se as coisas não saem como você quer. O seu coração fica feliz quando você o trata bem. Então vamos tratar bem os nossos corações nesse momento. Vamos aproveitar que a gente está aqui em meio à natureza. Vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração para receber então as benesses que foram preparadas pela espiritualidade amiga, para receber Jesus nos nossos corações, esse mestre, esse amigo, que há mais de 2000 anos esteve aqui entre nós, nos ensinando o caminho, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele, esse mestre amigo, não foi embora. Ele continua entre nós. E através dos espíritos benfeitores que nos assistem, ele está sempre conosco, nos convidando a esse caminho do bem, ao caminho do entendimento, da compreensão, ao caminho do perdão, ao caminho da renovação, que ele nos convida a fazer todos os dias de nós mesmos. Que a manhã de hoje seja coroada de bênçãos e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, confiantes, fortalecidos. Pedimos as bênçãos também para o nosso irmão Alves, para que ele seja intuído e nos ajude a compreender um pouco mais essa passagem do Evangelho. E assim, com muita alegria nos nossos corações, abertos para receber essa oportunidade maravilhosa, nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade dessa casa. Que assim seja. Vamos lá? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Então, bom dia então, gente. Prazer novamente estar aqui com vocês nessa manhã agradável, final de primavera, né? Finalzinho de primavera. Para os pássaros. Estão alegres, né? Estão felizes. A chuvinha que nós fomos agraciados recentemente, né? Alguns lugares chuvinha, outros lugares chuvão.
Nós fomos agraciados, estava muito seco, muito calor, como é de praxe aqui na nossa região. Mas enfim, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco e possa nos envolver com o seu abraço fraterno neste momento agora de reflexão. Que possamos abrir os nossos corações para receber essas sementes de luz do Evangelho. Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre um tema que ele nos toca. É um tema que nos sensibiliza. É um tema que muitos de nós devemos olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. O tema da nossa reflexão de hoje é silêncio que pacifica, palavra que edifica. A priori, pode parecer simples, pode parecer coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Mas, no decorrer da nossa reflexão, a gente vai ver que são duas ações carregadas de lições valorosas para a edificação da nossa alma. E essa lição, ela é inspirada no capítulo 22 de um livro muito importante para nós. É até sugestão de leitura, viu, André? Me permita. É o livro da Esperança, de Emmanuel. E essa leitura, ela inicia com uma reflexão. E eu quero convidar vocês para pensar um pouquinho nessa reflexão inicial. Quantas vezes a gente percebe que algumas palavras, elas doem mais do que uma atitude? Isso já aconteceu com vocês? E quantas outras vezes o que a gente mais quer é apenas um silêncio? Aquele silêncio que acalma, aquele silêncio que faz com que a gente consiga enxergar as coisas com mais clareza, com mais nitidez. O silêncio que apazigua. Então, o nosso convite de hoje é refletir sobre quando é a hora de calar para evitar feridas, palavras desnecessárias, e quando é a hora de falar palavras que espalham luz, que ajudam, que consolam, que confortam. Como eu disse, pode parecer simples, mas tem um valor, tem suas lições. E qual é o valor do silêncio? O silêncio tem um valor? Muitos de nós confundimos silêncio com omissão. São coisas totalmente diferentes. Como se esse silêncio representasse para nós um sinal de fraqueza. Não é isso que Emmanuel nos ensina. O silêncio, meus amigos, é muito mais do que simplesmente nos calarmos. É muito mais do que não retrucar a resposta do outro. O silêncio, ele representa uma escolha. O silêncio, ele representa a escolha de não nos deixarmos sermos levados pelos nossos impulsos, de não reagirmos ao calor da emoção. E vocês já repararam que é justamente quando tudo parece que está confuso no meio daquela agitação, que a gente silencia e aí parece que as coisas voltam ao seu equilíbrio natural? Percebem que palavras são carregadas de energia. E as energias, elas podem construir ou elas podem desconstruir. E se eu consigo conter a minha emoção, os meus impulsos,
a energia era apazigua. Pensem numa discussão em família. Quantas vezes nós, todos nós, no calor da emoção, acabamos dizendo coisas desagradáveis, coisas que nós nos arrependemos, aquelas palavras que ferem, que deixam marcas difíceis de serem apagadas. Quem de nós nunca vivenciou isso? Passou por isso? Em contrapartida, quantas situações também nós já vivenciamos que elas foram acalmadas simplesmente porque alguém decidiu se calar. Respirou fundo, manteve o autocontrole e não respondeu. Podemos evitar conflitos. E o engraçado, para não dizer o contrário, é que nós gostamos de exigir respeito, né? A gente gosta de querer que o outro seja paciente conosco. E aí, quando o filho ou a filha explode, a mãe vem logo justificando: ah, mas ele tem um gênio forte, tem que ter paciência com ele, ele tem uma personalidade muito marcante, ele fala o que quer. Sério mesmo, gente? É isso? É assim que nós temos que fazer? É isso que nós chamamos de educação baseada no amor ao próximo? Ou será que nós estamos colocando um lacinho bonitinho de enfeite, que lá no fundo isso representa falta de limite, falta de autocontrole? Nós exigimos tanto, queremos tanto que façam conosco, mas o que nós estamos fazendo para o outro? Sabe aquela regra de ouro? Né? Fazer aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito, só vale quando nos convém? Só quando eu acho que é justo para mim? Ou será que isso é um compromisso que começa no meu íntimo, no meu autocontrole, na maneira que nós lidamos com as pessoas próximas a nós, com quem amamos e também com nós mesmos? Reparem, meus amigos, nós somos muito bons para exigir, para reclamar, para apontar a falha do outro, mas nós sabemos doar. O que nós estamos doando? Nós sabemos ouvir? Nós sabemos silenciar? Quantas vezes o nosso sofrimento ele é fruto da nossa própria negligência, daqueles momentos que não soubemos silenciar? Sofremos, meus amigos, porque nós nos traímos, nos auto-sabotamos, porque nós nos afastamos daquilo que nós realmente somos. E a verdade é que nós viramos as costas para nós mesmos e a gente finge que não vê. E aí usamos justificativas. Eu tenho um gênio forte, o meu temperamento é alterado, usando como se fosse uma virtude. E a gente está sempre cheio de justificativa. E às vezes a gente até transfere a culpa.
não assumimos as responsabilidades dos nossos atos. Percebam, meus amigos, já viu como nós sempre estamos afogados em problemas? Problemas que nós mesmos criamos. A gente está sempre preocupado com a opinião alheia. Não é verdade? Nós priorizamos as urgências falsas e aí justificamos dizendo: nós não temos tempo, eu não tenho tempo. E aí, aprofundando na nossa reflexão, eu busquei a Joana de Ângeles, e uma das suas obras, ela nos adverte rigorosamente, acentuadamente, dizendo-nos uma verdade que é dura. Ela nos disse: enquanto você não parar, enquanto você não tiver coragem de encarar o seu próprio silêncio, você vai continuar perdido, mesmo estando rodeado de pessoas. Mas era esse o problema. Eu poderia parar agora, gente, aqui a nossa reflexão de hoje e deixar com que nós voltemos para casa refletindo sobre isso. Mas a gente tem mais uma hora de fala ainda, né, André? Brincadeira, gente. Gente, olha a profundidade que a Joana está nos ensinando. E para ilustrar isso, para facilitar a nossa compreensão, eu quero trazer um exemplo, uma história, compartilhar uma história com vocês. Pode ser? Gente, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu quero voltar lá no tempo sombrio do apartheid, lá na África do Sul. Era um período em que o ódio, ele se disfarçava de lei. E a injustiça, as desigualdades acabavam, ceifavam muitas vidas. E essa história aconteceu dentro de um tribunal, durante um julgamento. O clima estava muito tenso, as pessoas estavam com ira, com ódio, os corações carregados de ódio, de raiva. E ali naquele tribunal tinha uma mulher, uma senhora de meia idade, uma pessoa simples, de frágil aparência, mas que carregava uma coragem que todos desconheciam. A André me fez uma pergunta, gente. O apartheid foi um período na África do Sul, liderado pelo Nelson Mandela, onde tinha essas desigualdades, uma guerra social que aconteceu lá na África do Sul, tá? Só para a gente contextualizar. Mas eu posso trazer essa história em outro momento, até porque a história de Nelson Mandela é muito bonita. Tem até um filme, para quem já viu, né? Tá? Enfim, e essa senhora então estava no tribunal, né? E na frente dessa senhora, no banco dos réus, estava um homem que havia matado o seu esposo e o seu filho. E esse homem disse que matou essas duas pessoas apenas porque ele podia, por intolerância. A sala, o tribunal, todos estavam revoltados. Sabe aqueles olhares carregados de raiva e de ódio? Os olhos queimavam de raiva. Mas aquela mulher, ela se manteve calma e permaneceu em silêncio. Mas era um silêncio cheio de dor, um silêncio de quem carrega nas suas costas um peso muito grande. E quando finalmente deram a palavra para aquela senhora, ela se levantou devagar,
dirigiu-se ao local do púlpito, olhou para aquele homem e com uma voz firme, mas serena, disse: o Senhor me tirou tudo que eu tinha de mais precioso que Deus havia colocado na minha vida. Então, eu só lhe peço uma coisa: venha à minha casa uma vez por semana, sente-se comigo à minha mesa, eu vou te oferecer um prato de comida e juntos vamos conversar com Deus, porque apesar de tudo que o Senhor me fez, todas as dores que o Senhor me causou, eu ainda tenho amor para dar. Quantos de nós teríamos tido uma atitude igual essa mulher? Quantos de nós ficaria ou nos resguardaríamos em silêncio para não deixarmos agir no calor das emoções? Enquanto todos estavam alimentando o ódio, ela escolheu o perdão. O silêncio, gente, não é apenas se emudecer. O silêncio é presença de consciência. O silêncio, ele pode ser uma oração. O silêncio, ele pode ser um aprendizado. E quando escolhemos silenciar, nós não estamos fugindo da vida. Nós não estamos mostrando que somos frágeis, mas nós estamos criando uma chance de viver em paz, com amor. Mas aí as pessoas podem estar se perguntando: ok, você me explicou sobre o silêncio, mas e a palavra? Será que nós sabemos entender o verdadeiro valor da palavra? Não as palavras ditas em vão, aleatórias, soltas ao vento. Allan Kardec nos lembra que a verdadeira afabilidade, ela surge dentro, ela nasce dentro dos nossos corações, não nos lábios. A minha avó costumava dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Cada palavra que nós proferimos, ela pode edificar ou ela pode ferir. E de quem é a escolha? É nossa. Por isso que não adianta buscarmos justificativas. E Santo Agostinho, ele nos traz uma provocação interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Se Deus nos chamasse agora para retornarmos à verdadeira pátria, nós teríamos o que temer? Nós temeríamos o olhar julgador de alguém? Ou nós estaríamos com o coração em paz, sereno, com a consciência tranquila? Já se fizeram essa pergunta? Por isso que faz sentido aquela frase: não deixe para ontem o que eu posso fazer. Então, gente, cada palavra impensada, cada gesto negligente que o silêncio não conseguiu atenuar, deixa marcas que ferem, que ressoam no despertar das consciências. E a diferença entre ferir e edificar não está na ação, mas na intenção da nossa consciência.
E Emmanuel, lá no capítulo 22, esse belo livro Justiça Divina, ele nos traz uma advertência. Ele fala assim, guardar o silêncio quando for preciso, mas falar sempre que necessário, para desfazer enganos e iluminar aos outros e a nós mesmos. Meus amigos, equilibrar a vida não é um feito simples, não é fácil. É um exercício diário, é uma disciplina que exige vigilância, exige discernimento. E os espíritos codificadores da doutrina nos lembram que o obstáculo maior não é a dificuldade em falarmos ou não falarmos. O obstáculo maior é a falta de vontade de enfrentar as nossas más inclinações. Porque nós nos sabotamos. Podemos não falar, mas pensamos. E pensamento é forma. E tem a mesma capacidade de edificar e de ferir, assim como as palavras. E assim, meus amigos, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos convida a um olhar para nós, mas um olhar de coragem, onde possamos a reconhecer os nossos erros, a aprender a fazermos as nossas escolhas, sustentado nas palavras do Evangelho, no nosso dia a dia, trilhando assim o nosso caminho de renovação. Gente, entre o falar e o calar, entre o agir e refletir, é que a nossa vida vai se moldando, é que a nossa vida se transforma. Então, o verdadeiro progresso, ele não está apenas em buscar conhecimentos, em buscar uma quantidade excessiva de leituras. Tem pessoas que falam assim para mim: eu já li 200 obras espíritas. Ótimo. Quantas horas de prática, Renato? Quantas horas de campanha Alto de Souza? Quantas horas de evangelização, de ajuda solidária? Porque o que Jesus nos ensinou é que temos que vivenciar o amor, colocar em prática a caridade, a paciência, praticar a nossa fé. Fé que vai elevar a nossa alma, iluminando aquelas outras que ainda caminham devagar, mas que podem estar do nosso lado. Então, meus amigos, partindo para as palavras finais dessa reflexão de hoje, eu gostaria de fazer um convite a cada um de vocês que estão agora aqui presentes. É um convite sincero, um convite para olharmos para o nosso coração, para a árvore que nós somos, porque já fomos sementes e hoje crescemos. Reflitamos que frutos nós estamos oferecendo ao mundo. São frutos de paz? Ou são frutos de inquietação, de desarmonia? As minhas palavras são palavras que edificam? Ou são palavras que ferem, que machucam, que magoam, que condenam, que apontam? O meu silêncio é um silêncio que acolhe? É um silêncio que conforta? É um silêncio que consola? Ou apenas me silencio por medo? E Emmanuel, gente,
nos lembra que tanto a palavra quanto o silêncio, eles são instrumentos imprescindíveis na nossa jornada, na nossa transformação. E os amigos codificadores no Livro dos Espíritos nos mostra um critério firme, seguro para seguirmos, quando eles nos dizem: a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E é por meio dos nossos gestos, por meio dos nossos pensamentos e das nossas escolhas, que nós mostramos quem realmente somos. Por isso, amigos, hoje eu convido a todos nós, a cultivarmos no íntimo do nosso coração o silêncio que pacifica e a palavra que edifica. E que cada palavra que eu pude pronunciar aqui transforme-se em luz, luz que orienta, luz que conduz, que ajuda, que auxilia, e que cada silêncio que escolhermos seja uma paz que reconcilie e que traga conforto nos nossos corações. Essas eram as palavras de luz do Evangelho que eu queria compartilhar com vocês na manhã de hoje. Peço a todos que fiquem na segura companhia de Cristo, permaneçam em silêncio, edificando o seu íntimo, e possam retornar aos lares na sã companhia do Mestre.